Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles esse episódio não seria possível. Muito obrigada ao Supermercado Lopes. Juninho, um grande abraço. Muito obrigada ao Botequim Bar e Restaurante Paulinho. Octashield, Segurança da Informação. Um abraço, Cláudio. Instituto de Yoga, Alquimia, Ivan. Well Shoes, Roberto Simone Filho. Muito obrigada. Nossos parceiros, a Dor Store, que está me vestindo hoje, e o nosso querido Empório Santa Rita. Muito obrigada a vocês. E hoje nós temos um episódio muito diferente. Nós vamos falar de comunicação com alguém que conhece muito o Mogi Guaçu. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Já me sinto bem-vindo, com certeza. Muito obrigada pela sua presença, Rodrigo. Rodrigo, eu quero falar do Mogi Guaçu Acontece. Ótimo. Me conta sobre ele. Pronto. Como é que ele surgiu? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que a primeira temporada eu acompanhei todas as suas Você entrevistas. assistiu, eu te mandei, né? Eu assisti todas. Teve algumas assim que foi destaque, que eu gostei bastante, principalmente a do Dr. Cassiano, né? Foi o último episódio? Foi o último, eu gostei muito da entrevista dele, me identifiquei bastante com o tema. Dr. Henrique E Cassiano, foi excelente. Então, assim, deixar um parabéns para você por essa iniciativa. E, fantástico, a ideia é fantástica. Eu acho que, assim, aqui em Mogi Guaçu, não sei se é o primeiro podcast, mas nesse padrão, assim, nesse nível profissional, eu acho que foi o que eu mais... o que eu gostei, então assim, é o único que está na minha cabeça. Rodrigo, nós, quando pensamos em estrear um podcast, nós pensamos em privilegiar os nossos. Vamos falar dos notáveis, da cidade que criam coisas, que agregam coisas, que fizeram por Mogi Guaçu, que deixaram um legado, que nos ensinaram alguma coisa, sabe? Memórias de Mogi Guaçu que a gente tinha interesse em falar. Então, assim... Nada mais interessante do que foi o primeiro site de notícias com a circulação, o vetor de circulação que você colocou, foi o primeiro na cidade, não foi? Então vamos falar do Mogi Guaçu Acontece lá desde o início, né? Na verdade, com o surgimento da internet, lá pelos anos 2000, que começou assim a ter uma adesão maior do povo, né, da população. E eu acho que o portal Mogi Guaçu, do nosso amigo já falecido, Odair, ele foi o primeiro grande portal da cidade. O portal Mogi Guaçu foi o primeiro, tá bom. Ele foi o grande, né, o primeiro mesmo, que mais marcou e o que atingiu uma audiência massiva, né? Era muito forte o portal Mogi Guaçu, que quando começou, por exemplo, o resgate dos bombeiros, que começou a trabalhar em Mogi Guaçu naquele formato de sair ali do centro em alta velocidade, atrás dos acidentes, e o portal estava sempre lá, eles estavam sempre lá. Então, assim, eu lembro que eu nem tinha ideia de Mogi Guaçu Acontece ainda, mas eu chegava do trabalho, naquela época, né, não tinha celular com a informação, né? Então, a gente chegava do trabalho à tarde, assim, já, primeira coisa que fazia, na época do Orkut, hein? A gente dava uma olhadinha no Orkut para ver quem que viu a página da gente, via algumas coisas, né, que já estava começando a rede social ficar bem forte, mas, assim, via o portal Mogi Guaçu, né? Então, assim, por muitos anos, eu tinha como referência aqui na cidade o portal Mogi Guaçu, né? Porque, assim, até então a gente tinha notícia de algumas coisas da cidade via escrito. Isso era que ano, mais ou menos, do portal? Por volta de 2002, 2003. Já sei, porque eu achei que Mogi Guaçu Acontece era o primeiro, porque nessa fase eu não morava aqui. Sim. Então eu não acompanhava nada do portal. Então o portal, ele foi, assim, um referencial, foi uma potência. Até porque o Odair tinha uma outra empresa, que era uma empresa de outdoor, né, que era a Orca. Então, assim, ele tinha muito patrocínio, ele unia uma coisa à outra, né? Comunicação muito forte. Então, o portal foi essa referência. Inclusive, eu já fui até entrevistado por ele na época, a gente estava prestando trabalho social lá para o Lar Menino de Jesus, da dona Creuza lá, né? O pessoal evangelista ali, né?
Cleide. Dona Cleide, isso. Tinha me fugido do nome dela, mas tá até hoje aí, né? Eles estão tocando outras creches. Dona Cleide é uma querida. Então nós fomos fazer uma pintura, eu trabalhava com pintura, né? Eu vim da construção civil, meu pai é aposentado hoje, mas ele era construtor civil, mestre de obras. Então eu venho desse ramo aí, da construção civil, que é um ramo muito legal, um ramo muito forte, muito legal. Então, como eu trabalhava na pintura, fiquei por cerca de 25 anos trabalhando com pintura, né? Desde moleque mesmo, né? 15 anos de idade, até antes, né? E aí a gente foi fazer esse serviço lá, eu uni vários pintores da cidade, a gente frequentava o Pegue Leve Tintas, que era o Pegue Leve Tintas era uma loja de tinta referencial, e a dona Cleide era dona lá, a família dela era dona, né? Então, assim, a gente uniu vários pintores e fomos lá fazer um serviço social, fazer não vamos dizer caridade, a gente foi lá fazer um serviço... Um bem para alguém, né? Que era um bem para a sociedade. Sim. Então, a gente uniu um monte de pintores e fomos lá num dia e praticamente fizemos o serviço. Aí o Portal Mogi Guaçu teve lá, né, fui entrevistado, eu como a liderança que uniu os pintores, né? E aí eu conheci como é que funcionava a questão de entrevista e tal. E isso foi por volta de 2005, mais ou menos. Mas tranquilo, né? Com o passar de algum tempo, eu comecei a me envolver um pouco mais no meio político, né? Participei de uma eleição não como candidato, mas como um cabo eleitoral. Tinha um candidato que participava junto com nós, que era um grande parceiro, que é o Jefferson Luiz, que é presidente da Câmara Municipal hoje, né? Então a gente entrou na eleição junto com o Daniel Rossi, foi candidato a prefeito naquela época. E o Daniel não saiu vitorioso daquela eleição, né? Isso foi em 2008. Ele não saiu vitorioso. O Jefferson também não foi vitorioso, né? Foi bem votado. Então o que aconteceu? Eu queria entrar nesse ramo, só que não deu certo. A gente não conseguimos entrar no meio político com cargo, né? Mas eu queria sair da pintura, eu queria mudar de vida. Eu falei assim, eu estou cansado disso, e eu já estava bem familiarizado com computador, com internet, com construção de sites. E bem naquela época, finalzinho de 2008, já quase 2009, eu vi um site de um economista que chama Stephen Kennedy, que é o maior economista brasileiro, né? Referência mundial, formado em Harvard. E ele montou, naquela época o Brasil estava numa recessão econômica, porque os Estados Unidos teve aquela recessão, quando o Barack Obama entrou, né, aquele boom imobiliário, e aquilo lá afetou o Brasil. E ele montou um site que chamava assim, o Brasil, que acontece? Porque só tinha notícia ruim. Só tinha notícia... Quem que foi que montou esse site? Stephen Kennedy. Tá, Na verdade era um blog. Que acontece? O Brasil que acontece. Que acontece, tá. O Brasil que acontece, chamava o blog dele, né? E a Folha, São Paulo, replicava. E ali ele via o mercado financeiro e tentava extrair coisas que estavam dando certo. Ele no meio daquele mar, tipo exatamente, notícia, no meio daquele mar de notícia ruim, de investidores indo embora, de bolsa quebrando, de empresa quebrando. Ele como um grande economista, ele falou assim, olha, ele era muito bem visto, muito bem ouvido no Brasil, muito entendido do assunto. Ele falou, eu quero contribuir com isso, mostrando as coisas que estão acontecendo de legal, o que pode ser visto como investimento para o futuro, né, que possa servir como uma solução para o presente. Né? Então, eu achei muito interessante aquilo lá. Brasil que acontece, né? Aí eu tive uma ideia, falei, já que eu quero mudar de ramo. E eu achei muito interessante, eu queria trabalhar na internet, eu queria trabalhar com computador, que eu fazia 25 anos que eu estava trabalhando na construção civil. E aí eu tive essa ideia junto com o Jefferson, teve uma outra pessoa que veio... Quando você fala, só te interrompendo, quando você fala trabalhar na construção civil, punha a mão na massa? Punha a mão na massa, trabalhava com pintura, pintava residências, indústria. Entendi, você mesmo fazendo, mesmo não era uma equipe que você conduzia? Não, era eu mesmo, mas com o tempo eu fui contratando alguns profissionais. Meu irmão trabalhou comigo, primo. Então, conduzia equipe, pintava 2, 3 residências ao mesmo tempo, fazia serviço na Mali, fazia serviço na Ingredion, sabe, na época. Sim. Então, assim, mas eu não queria mais isso. Eu queria
trabalhar na internet. Eu achava que ali era um futuro. Eu falei assim, ó, eu vejo um futuro melhor para mim, um pouco mais saudável, porque né? a pintura é um serviço pesado, muito pó, muita química, né? E eu fazia 25 anos, tinha começado muito novo. E aí, unindo essa ideia do Brasil que acontece, eu trouxe aqui para a cidade, num sentido de que o portal Mogi Guaçu, que era referência, um site muito forte na questão policial. Ele focava muito, 99% das matérias deles era questão policial. E matéria policial e é a matéria que dá vinha em pó. tempo real? Teoricamente, sim. Praticamente, sim. Tipo, teve um acidente ali, você tinha um informante. Como é que era? Não, no caso, assim, vamos supor, eu estou falando do portal Mogi Guaçu. O portal tinha isso, eu não. Ah, o portal tinha Eu isso. ainda não. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, temos o portal, como é que eu trago o Brasil que acontece para cá? Não entendo de economia. E economia não é um assunto que eu acho que nós vamos conseguir aqui no Mogi Guaçu ter Ibope. Certo. E aí eu tive a ideia de, falei, pô, peraí, o portal Mogi Guaçu, 99% do informativo dele é policial. E polícia é notícia ruim. É acidente, é morte, é homicídio. Então o que acontece? Eu falei assim, ó, peraí, eu vou montar um Mogi Guaçu que acontece. No começo era isso. Mogi Guaçu que acontece. Só que eu, em vez de eu falar sobre notícias policiais, notícias, desgraças, mortes, assassinatos, homicídios, eu vou tentar procurar na cultura, no esporte, no lazer, na política, extrair um conteúdo mais agradável. Falar de tudo um pouco, né? Daí, né, junto com o Jefferson, ele amadureceu essa ideia, mas foi eu que registrei domínio, eu que montei o site, e dentro da minha casa, da minha sala, né? Você tá brincando. E comecei. Fez sozinho. Sozinho. Aí o Jefferson, no começo, ele me ajudou com alguns parceiros. Aí veio alguns outros parceiros, né? A Maria Luísa Martini, ela foi uma das primeiras blogueiras do site. Ela escrevia conteúdos ligados à área dela, que é a questão social, né? Ela era presidente da FEAG, ela também tinha uma participação bem forte na PAI. Então a gente começou a divulgar os porcos no rolete, ia lá, fazia foto social do pessoal que estava lá contribuindo. O PAS, que é uma outra entidade assistencial. Aí lá em Minas Jesus fazia os eventos também para arrecadar fundos, e fazer divulgação. Me aproximei na cultura, entendeu? Fui atrás da cultura. E o que tem no teatro? Queria divulgar as peças, na época nem tinha stand-up ainda, mas eu divulgava as peças, os cantores que vinham. O que mais que tem de cultura na cidade? Eu comecei tudo atrás de casa? Tudo. De casa, pela internet, Messenger na época, procurava as pessoas, porque a informação na internet já estava começando assim a ficar mais acessível, né? E isso em 2009 já, quando o site surgiu, dia 30 de abril de 2009. Na época do Orkut. Naquela época Orkut. Vitor Hugo nem deve saber o que é isso, viu? Então, aí a gente, por exemplo, eu ouvia noticiário das rádios do Guaçu, Nova Onda, acho que na época era Vale Verde, se eu não me engano, era Vale Verde ainda, tinha noticiário. Pô, peraí, esse assunto aqui serve para mim. Não era policial, era assuntos relacionados. Comecei a frequentar a Câmara Municipal, entender como é que funcionava aquela dinâmica toda lá, receber os projetos, fui lá, me cadastrei como um comunicador. Nunca me identifiquei como jornalista, que eu nem gosto, não sou jornalista, né? Eu sou um comunicador mesmo. Eu gosto de divulgar informações, né? Informações jornalísticas, mas não sou criador de conteúdo jornalístico, teoricamente. Então, na Câmara Municipal, onde eu consegui adquirir maior conteúdo, porque ali está muito próximo da prefeitura, né? Então, daí a prefeitura, eu comecei a receber os releases, fui lá, me cadastrei, releases da cultura, do esporte, comecei a acompanhar o esporte na cidade, o futebol amador, todos os eventos esportivos, né? Vinha em forma de mala direta na época? Mala direta, e-mail, né? Então, assim, eu comecei a divulgar isso. Esses assuntos que não era policial. Policial, raramente, quando às vezes assim... Às vezes tinha alguma coisinha, né? Eu tava andando na cidade, aí acontecia um acidente na minha frente, entendeu?
Sim. Aí eu tava com câmera fotográfica, já parava, tirava foto, pegava alguma... Assim, era bem superficial, né? E isso daí foi tendo uma sequência até mais ou menos 2014. Eu trabalhei de 2009 a 2014, era isso aí, focado na cultura, no esporte, em utilidade pública, esse tipo de informação, política, né? E não tinha nenhum outro site no Iguaçu que fazia isso. Isso demorou para se tornar lucrativo para você? Sim. Demorou, né? Demorou. No começo, incentivo era praticamente zero, mas começou. Porque assim, o que acontece? Eu fiz panfleto, eu fui no comércio entregar. Então daí começou a aparecer alguns parceiros, mas assim, era pouco ainda, né? Porque eles tinham um retorno pequeno. Entendeu? Você não vai investir numa coisa que você não tem um retorno grande, né? Então o retorno tem que ser legal para você investir bem. Então eu consigo, mas eu fui indo, né? Fomos ali nadando. Os políticos gostam de aparecer. Os vereadores têm que aparecer, eles têm que fazer mais. Quando eles falam assim, o vereador fez e não fez mais de que obrigação, não. Não é que ele não... se o prefeito fez alguma coisa, o vereador fez, ele vai lá e divulga, ele tem que divulgar. Ele tem que fazer o marketing do que fez. As coisas funcionam assim. Mas não é mais do que obrigação. Então, eu vejo que a gente fica bravo, né? O cara divulga. Então, eu comecei a atrair alguns vereadores, alguns políticos. Falou, tô fazendo um trabalho aqui no CEGEP, diretor do CEGEP. Mas, não tá chegando. E eu publico no jornal, tinha 2, 3 jornais escritos, mas eu vejo que a internet já está tomando conta. E eu achei legal o site seu, e eu quero divulgar. Você não vem aqui? Te ajudo financeiramente com alguma coisa. Era pouco. Tinha anúncio também pago? As pessoas podiam anunciar e você cobrava? Anúncio. Porque isso é um produto, anúncio, né? Não, anúncio é difícil. Anúncio, assim, em termos de... Anúncio de matéria publicitária era difícil, mas tinha banners, aqueles banners, que são anúncios, né? São anúncios. Banners. Então, quero divulgar a minha empresa, ou quem então que foi? minha Vários loja, parceiros no começo. A Disque Água foi um parceiro. Sim. A Estação das Cores, o Pegue Leve. Foi surgindo, depois desse tempo passou muitos, né? Então, assim, até de 2009 a 2014, o foco era isso daí. E aí, quando chegou em 2014, o portal Mogi Guaçu acabou. Que não era um concorrente, porque eu tinha um ramo diferente. Eu trabalhava com notícia diferente, né? Ele trabalhava só com policial. O Odair faleceu, o filho dele tentou tocar lá, não deu certo, parou. E aí eu falei assim, peraí, abriu uma oportunidade, né? Aí eu comecei a entrar no meio policial, frequentar delegacia, fazer amizade com delegados. Aí, em pouco tempo, é o pessoal assim que mais gosta que divulguem os feitos deles são os policiais. Sério? Até mais do que políticos. Até mais, entendeu? Eles gostam mesmo. E aí, vamos dar um exemplo, assim, uns feitos, por exemplo, salvou alguém, é isso? Então, por exemplo, eu comecei a frequentar ali o bombeiro. E por ali eu ficava por dentro do que estava acontecendo de acontecimento naquele momento, entendeu? Eu cheguei a ficar um dia inteiro no bombeiro. Então a informação vinha em tempo real. Em tempo real. Aí com o tempo surgiu as ideias. Na época tinha um rádio, aquele rádio amador, um rádio HT. Então assim, e aquilo ali era permitido, tá? Muita gente acha que não era, mas era aberto, as frequências da guarda, da PM, era aberto, você pegava em qualquer esquina tinha. Então daí com o radinho da polícia, da guarda municipal, do bombeiro, era interessante que você ficava o dia inteirinho, eu dormia com o rádio. Então assim, eu ficava sabendo de exatamente tudo o que estava acontecendo na cidade em questão de acontecimento policial. Então você tinha um monte de informante. Tinha um monte de informante. Que bacana isso. Aí os próprios polícias... Aí surgiu o WhatsApp em 2014, o WhatsApp surgiu 2014 para 2015, pega meu WhatsApp, o polícia tá indo na ocorrência, o bombeiro tá indo num salvamento, num afogamento, já tem, corre lá na lagoa tal, tem um afogamento. E você precisava pagar por isso, por essas informações? Eles faziam isso de bom grado? Não, nunca paguei, porque eles queriam que divulgasse, eles gostam que divulgue esse trabalho deles, entendeu? Você divulgar, porque quando você divulga o trabalho de um bombeiro, por exemplo, afogamento,
um incêndio em prédio, eu lembro que a gente já cobriu isso daí. Aí o que que acontece? Isso aí cai na mídia, né? Eu fui o primeiro, tive lá no momento, passava foto todos os jornais que não iam, você tem foto quente lá da hora que você chegou. Aí eu começava a passar foto para todo mundo e divulgo o trabalho deles. O trabalho deles sendo divulgado no trabalho de salvamento, eles recebem medalhas de honra ao mérito, Sim. Eles têm folga, ganham uma folga a mais por ter feito um trabalho, sabe, uma ocorrência de destaque. Então e tem outras coisas que eles ganham, entendeu? Então por isso assim, eu nunca precisei pagar nada para nenhum bombeiro, polícia, guarda, para ele me avisar do que estava acontecendo, né? Obviamente que sempre tem. A maioria gosta, né? E tem sempre aqueles que não vão gostar. E quando acontecia alguma coisa, você fotografava, pegava as informações, fazia tudo sozinho. Depois Tudo vinha, postava e dava notícia, Sim. tudo sozinho. Pegava a informação, foto ali no local. Muitas vezes, hoje mudou muito, né? Mas naquela época, por exemplo, você colocava nome, idade da vítima, sabe, do morto que morreu no acidente, ou que você colocar. Hoje não, hoje essa informação é muito privada, né? Não coloca assim, mais? Não se idade coloca não mais. Coloca mais? Nem idade, nem nome de nem nome. preso, sabe? De um Entendi. ladrão que acabou de morrer ali, troca de tiro com a polícia. Naquela época, aí você demorava na ocorrência, porque até chegar, por exemplo, uma ocorrência onde tinha alguém que faleceu, ou vítima, ou baleado, ou o cara foi vítima de um ladrão, ou um acidente, e a matéria não tinha muito valor se não tivesse Entendi. o nome. Então, até chegar uma perícia, liberar o documento, você ficava ali horas, cheguei a ficar a madrugada inteira esperando. Hoje não, hoje já é tudo mais rápido, mas naquela época era assim. Então, aí ficava ali, chegava em casa, ligava o computador, descarregar a foto, editar a foto, às vezes tem que cortar alguma coisa ou não, clarear a foto, escrever Sozinho, texto, até aí. tudo sozinho. E hoje? Tem equipe? Não tem equipe. Assim, até porque o sistema evoluiu, né? Por exemplo, eu não conseguia colocar uma matéria direto do celular. Hoje os celulares, os smartphones, com o sistema que eu tenho no site WordPress, ele já é muito mais pronto. Você só digita o texto e o título e um pequeno texto. E ele já vai pro ar na hora, né? Olha pra você ver, o dia que eu te liguei, eu falei, Rodrigo, eu vou stalkear você, tá? Tá bom. Aí eu entrei no site, no Facebook. Você tem um grupo de 58 mil seguidores, né? 58 Sim. mil pessoas. É um grupo considerável. Considerado. Era para ser maior, né? Porque já foi hackeado. Quando tinha 70 e pouco, foi hackeado. Tinha 70 mil? E sumiram com a página. Eu tive que criar outra faz 2 anos. Do zero. Mas tem mais, é que eu tenho a página do Mogi Guaçu Acontece, que é uma fanpage, né? Que é a fanpage. E tem o grupo também. Eu dei uma olhadinha no grupo. Tem o grupo. Aí eu tenho o meu perfil pessoal, que eu uso ele também para divulgar as coisas, que tem 15 mil seguidores. A página que era do portal Mogi Guaçu, que hoje tem 60 e poucos mil, eu consegui adquirir ela, tá com nós, tá comigo, né? Tem um parceiro que tá comigo. Você tá com a página do portal? Tá, então... Porque eu percebi que você tinha um certo apreço pelo portal, né? Sim. Você fala com muito respeito, muito carinho, porque eu não sei quem é o Odair, tá? Não conheci. Mas, então agora você juntou os dois, é isso? Não juntei os dois. Cuida separadamente? O Facebook, sim. Cuidamos separadamente. Nesse portal tem um outro parceiro lá, né? Tem um outro parceiro. O site mesmo, o domínio Portal Mogi Guaçu, tá fechado lá, né? Não tem como usar ele. Tem problema judicial, não sei como é que tá lá. Então, eu não uso, mas a rede social nós conseguimos sim trazer ela. Consegui trazer ela. Mas quando você deteve o domínio, você também pegou os problemas? Ou foi uma coisa separada? Porque você vai trazer uma coisa problemática, vai somar algo de sucesso, não fica meio incongruente? Não, na rede social não, né? Se eu tivesse pego o domínio do portal mogiguaçu.com.br, eu teria que abraçar tinha alguns processos lá. Entendi. Porque assim, ó... Que não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver. Por exemplo, o portal, hoje o Mogi Guaçu Acontece, tem vários processos, sabe? Processo de direito de imagem, que já aconteceu assim, por exemplo,
teve uma ocorrência de um... Ai, você tá brincando. Uma pessoa que morreu, faleceu, devido lá a um problema de saúde. E aí os cachorros da vítima foram lá e consumiram o corpo. Aí eu fiz essa divulgação. Aí eu usei uma imagem, na época, a gente Mas essa não pessoa tinha morava imagem. sozinha, era abandonada, alguma coisa, para o cachorro comer? Morava sozinho. Os parentes, depois de 3 dias, que ficaram sabendo, quando foram lá, e eu usei uma imagem ilustrativa. Não da pessoa. De um crânio, porque assim, arrancou o crânio da pessoa. Sim, mas não da pessoa, esse negócio foi da pessoa. Eu usei uma imagem ilustrativa. Né? Não sei, eu tive aquela ideia naquele momento, usei uma imagem, fui processado por causa disso. Então, é um processo que está correndo lá. Tem um processo, por exemplo, teve um processo que eu perdi e está vinculado lá no site. Um jovem criminoso saiu daqui, foi em São João do Boa Vista com a gangue e fizeram um roubo numa residência. E o roubo aconteceu às 11 horas da noite. E ele foi preso às 2 horas da manhã. 3 horas após. Quando ele cometeu o crime às 11 horas da noite, ele era de menor. E quando ele foi preso às 2 horas, ele era de maior. Ele fazia aniversário naquele dia. E aí? Consideraram então, daí o que menor aconteceu? ou A polícia maior? todo mandou pra gente o material, porque foi em São João isso. Eles são do Iguaçu, os criminosos. E eles foram presos lá em São João e a polícia mandou. Então, na delegacia, quando ele chegou preso lá, ele era de maior. E nós publicamos isso aí. Eu, Gazeta, outros sites, Tribuna do Iguaçu. E aí, ele entrar na justiça contra a gente, porque não pode expor imagem de menor. Naquela época se expunha, a gente colocava foto ficava na delegacia, chegava preso, tirava foto. Hoje, hoje é melhor nem fazer isso. Quem faz isso é a Rede Globo, Bandeirantes, porque eles têm dinheiro para pagar advogado e eles têm muito dinheiro, advogados. Então ninguém vai lá querer arrumar briga com eles, né? Por direito de imagem ou por algum descumprimento de resolução do STF que não permite mostrar. E aí nós fomos processados e perdemos. Entendeu? Por entendimento, o juiz entendeu que mas nós divulgamos a foto quando ele era maior. Quando ele era preso, ele era maior. Mas o crime foi cometido quando ele era maior. Olha pra você ver aquela coisa. Então, você vê. Agora me fala uma coisa, Rodrigo. O quanto esse site é agregador para a cidade? O que você acha desde a época que você colocava pequenas informações para chegar ao que chegou hoje? O quanto isso agregou? Até hoje. Então, por exemplo, todos os dias eu recebo mensagens de pedidos. Né? As pessoas pedem para que eu ajude a divulgar o que a pessoa quer que divulgue. Eu já fiz um pedido para você. Então. E assim, só colocando isso para as pessoas saberem, a gente não se conhecia. Eu não me lembro quem foi que passou seu telefone. Foi uma situação que envolvia um empresário, você vai lembrar quem é. E eu falei, não, eu acho que tem que ter outros veículos de comunicação para fazer isso. Peraí que eu vou ligar. Liguei para algumas pessoas e falaram, fala com o Rodrigo do Mogi de Iguaçu Acontece. Ah, tá. Quem é Rodrigo? Quem é Mogi de Iguaçu Acontece? Aí chequei tudo, liguei. Fui prontamente atendida, você fez a matéria, foi ótimo para aquela situação. Então, assim, tudo muito rápido. É assim rápido. Que você conduz, né? É rápido, é na hora, né? Foi exatamente isso que você fez. A tecnologia permite que seja rápido, né? Mas às vezes pode falar, né? Dar uma atenção na hora para fazer uma média e 2, 3, 5, 10 dias para atender um pedido, né? Não foi isso que aconteceu. Inclusive, quando você estreou esse podcast, você me mandou, acho que você deve ter mandado uma mensagem. Eu fiz uma lista de transmissão. Né? Aí caiu para mim e eu já assisti a primeira com o Dr. Gabriel. É o Guilherme. Guilherme Barbosa. Isso. Foi a primeira. Aí eu comecei a assistir, eu nem estava sabendo que vocês iam lançar esse podcast. Aí eu recebi. Aí, inclusive, eu olhei para cima, tinha mensagem de 2 anos atrás, ou uns 3 anos atrás, foi quando você me procurou. Isso, quando eu solicitei aquela ajuda para o empresário, foi muito legal. Então. Porque assim, eu acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, Rodrigo. Eu penso, quando ele estava recente na cidade, hoje ele faz um monte de coisa e não precisa de mais nada. Mas estava recente na cidade, conhecendo as pessoas, se inteirando quem era quem. Não falei que eu ia bater no microfone? Daqui a pouco eu vou receber uma informaçãozinha básica aqui.
E, e ele falou, olha, eu preciso conhecer mais gente, eu preciso entender. E falei, não, da minha parte. E foi muito rápido, e foi um problema grave. Você lembra que estava acontecendo? Que era o hotel e a gente estava com um problema no entorno. Sim. Então, mas foi Mas, muito... ó, o que mais, assim, você está falando da questão de agregar a cidade, né? Por exemplo, na questão de busca de emprego, né? Hoje é referência, né? Eu divulgo praticamente diariamente, né? Todas as vagas disponíveis no Pátio Mogi Guaçu. Aí quando eu comecei a divulgar as vagas que é disponíveis Tem que fazer no parceria Pátio, com o Pátio para poder divulgar? não, é Ou você só público, né? checa? É cheque. Até no site da prefeitura tá lá todo Tá dia. Eu vou aberto, lá e né? puxo e coloco. Aí outras empresas, não tem só o Pátio que divulga vagas, tem outras empresas que divulgam. Aí eles me procuram, falam, "Ô, você não divulga essa vaga para mim?" Aí, por exemplo, essa semana mesmo eu divulguei uma vaga, a pessoa me procurou e falou, "Ô, tem uma vaga aqui, eu não me recordo agora que vaga que é." Falei, não, vamos divulgar aqui. Peguei, divulguei nas redes sociais do site. Ele falou, rapaz, eu divulguei, patrocinei e não atingi ninguém. Você divulgou aí em prazo de 1 hora, tinha mais de Então, 60 pessoas me procurando. Ele isso é falou, muito entendeu? legal. Então, assim, e outra, na questão, assim, social, né? Esses eventos sociais que precisam de arrecadar fundos, arrecadar mantimentos para as instituições. Então, eu divulgo bastante isso daí Que e bom. ajuda bastante, entendeu? Tem um alcance grande. A questão de se divulgar, por exemplo, eu divulgo bastante as informações que são, né, obras realizadas pela prefeitura, os feitos realizados pela administração pública, né? Sou bastante ligado à administração pública, porque, às vezes, assim, são serviços de utilidade pública. Você nunca pensou Né? em se candidatar? Eu acho que eu já pensei já, mas Mas e aí? acho que só ficou Conhece tanta no gente, pensamento. tá sempre entre eles. Então, ó, eu frequentei aquela Câmara Municipal ali, eu já estou meio afastado, faz uns 3 anos aí que eu cansei daquilo ali. Mas eu frequentei ali, bem ali, uns 15 anos, todas as sessões, né? Encarar a Então, assim, política eu não é sei fácil, né? exatamente como é que funciona aquilo ali, né? E, Entendi. assim, eu tenho vários ali, pessoas hoje que estão lá dentro, assim, que são amigos mesmo, né? O Jefferson Luiz, o Luiz Anco Neto, o Luciano da Saúde, o Paulinho Eu gosto agora, muito do Zanco. o Guilherme, né? Então, o Guilherme da Gosto demais do Zanco. farmácia. Acho que esses são os que eu mais, assim, tenho afinidade. Então, assim, eu falo assim, meu, esse daqui é um circo, né? É um circo, aquele é um teatro, entendeu? Então, assim, mas faz parte do jogo, eu respeito isso, entendeu? Falando assim, ó, faz parte do jogo, mas aquilo ali você tem que, sim, deixar um pouco o seu verdadeiro eu de lado e revestir de uma armadura e de uma outra personalidade, né? Porque você vive da opinião alheia. Então você tem que passar E o a tempo imagem que as inteiro, pessoas querem. criticado, julgado ou elogiado, você Sim, tá ali na linha de frente o tempo inteiro, exatamente. né? Então, assim, eu acho que foi ser desse jeito é uma coisa que me afastou. Eu quero, bom, tá bom, eu quero estar participando, mas eu prefiro participar pelos bastidores, entendeu? Tá Mas ali foi por no. isso que você, em algum momento da vida, resolveu ser adepto a narcocapitalismo? Então, nessa Foi eleição pensando nisso? é um paradoxo, né? Então, É muito paradoxal, né? Fala assim, me pô, você tá conta. ligado ao meio Oh, eu estatal deixei uma político, aguinha aí né? pra você, viu? Fica à Sim, vontade, tá tá? bom. Então, assim, o meio, por exemplo, o meio político é o Estado, né? O Sim. político é o Estado, né? E aí, essa questão do anarcocapitalismo foi uma coisa que, de uns 2, 3 anos para cá, mais nos últimos 2 anos, assim, que foi mais me abraçando. Foi chamando a minha atenção, foi ganhando o meu. Foi ganhando, como se diz assim, o meu tempo de estudar um pouco, de saber o que é. E aí você começa a avaliar o que você tem de conhecimento do setor político, né? Do Estado. E você vê como que você descobre que aquilo ali, que o Estado ele tá ali para, que ele tá mais para dificultar a vida das pessoas do que para ajudar. Entendeu? Infelizmente, é a realidade, né? Mas eu tava lendo sobre o anarcocapitalismo, eu tava vendo, é uma ideologia, ela não se aplica.
ela é meio que filosófica, economicamente falando, se você parar para pensar. Porque, veja, anarquia mais capitalismo. Anarquia é caos, bagunça. Capitalismo gera lucro e enriquecimento. Eu acho que eu te Como é mandei que você junta os dois? Eu acho que eu te mandei um vídeo, né? Mandou, eu olhei. Porque que você vê que tem algumas pessoas que o anarcocapitalismo foi um termo que pegou, né? Mas assim, na verdade é libertarianismo, né? Sim. Então assim, o que é uma ideologia? É uma ideologia como o comunismo, é uma ideologia. Sim, exatamente. Né? O capitalismo são ideologias praticadas na economia, economicamente. Ela quer garantir a liberdade individual, né? E abolir o Estado, né? Eu entendi que o anarcocapitalismo é lógico, isso, né? Exatamente. Ele prega a abolição do Estado e que a sociedade, né, trocando bens e serviço, eles podem crescer muito mais, o indivíduo cresce muito mais, e com o indivíduo crescendo muito mais financeiramente, ele tem mais condições de organizar leis para viver em paz, para viver de uma forma mais tranquila, sem precisar de interferências do Estado. Mas você acha isso possível? Então, não é que... veja bem, é uma coisa que vai acontecer a longo prazo. A sociedade caminha para o anarcocapitalismo, entendeu? Você fala assim, o Brasil é um dos países do mundo onde o Estado ele é mais presente na sociedade, em comparação com os Estados Unidos. O Brasil, os Estados Unidos, a Constituição dele, por exemplo, é curtíssima. Prevalece muito mais lá o princípio. Aqui não, aqui tem que ter lei para tudo. O Brasil... o Estado nos prejudica aqui. As leis são prejudiciais. Sim, as leis, isso. Quanto mais lei tem... quando, por exemplo, um vereador fala assim, uma pessoa fala assim, mas que projeto que você apresentou? Cara, cada projeto que ele apresenta de lei representa custo e representa a solução que ele propõe naquele projeto de lei, ela atinge muito pouco. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, um vereador fez um projeto de lei que proibia vender bebida alcoólica em postos de gasolina depois das 10 horas da noite. Tá. Então, o que aconteceu? O posto de gasolina que tinha uma conveniência, fechava a porta. Tinha um funcionário que ia ficar lá, não vai ficar mais. Tá desempregado aquele funcionário. E o que resolveu? O cara que ia comprar bebida alcoólica no posto, vai no beer que é do lado. Que fica até mais tarde. Então, assim, o que ele resolveu ali? Nada. Ele causou, o posto, você está inibindo um comércio de ter lucro. O que significa lucro? Lucro, para aquele comércio, significa maior investimento, mais pagamento de imposto, maior investimento em funcionário, em movimentação do mercado, comprar mercadoria, vender mercadoria. Ele inibiu uma coisa e não resolveu nada. Esse é um exemplo que eu estou te dando. Mas assim, vamos aprofundar mais. Por que eu digo que a sociedade está caminhando para o anarcocapitalismo? A sociedade hoje, isso é evidente, as instituições, você vê que hoje existe uma briga, né? O STF com o governo, com o legislativo, eles sabem que estão perdendo o respeito da sociedade por eles. E eles estão reagindo, querendo essa questão que eles querem, por exemplo, regular as redes sociais, o que pode falar, tem que respeitar, não, você tem que respeitar. Hoje eles falam assim, se você for... se ele quiser te perseguir, qualquer político, qualquer agente estatal, se ele quiser te perseguir, ele te persegue muito fácil. Ele vê peraí, Jaciara recebeu esse dinheiro aqui, mas não está declarado aqui, não pagou imposto. Não, você atentou contra o Estado Democrático de Direito porque você não pagou esse imposto. Ele te persegue. Tudo é golpe, né? Ele te persegue. A gente vê o que está sendo feito com algumas pessoas no nosso país. Né? Coisas assim que as pessoas fazem assim, né? Tipo, perturbou uma baleia porque andou de jet ski perto do... Estou dando um exemplo. Eu sei, a gente já sabe do que a gente está falando. Sim. Vai falar assim, cara, vem que... Como assim, meu irmão? São coisas assim que você fala, gente... Mas isso o que é? É uma resposta das instituições do Estado, que está perdendo espaço na sociedade. A sociedade brasileira, nós assim temos a maior carga tributária do mundo. Uma carga tributária gigantesca, né?
Por exemplo, o cara recebe, o empresário tem que pagar R$ 5.000 para um funcionário. Só que fica com ele 3. Fica com ele 3. 2 já é encargos. Escritório que ele tem que pagar. ISS, quase o dobro. Não sei o que lá. Tanto, a gente nem consegue decorar o nome de tanto imposto que tem. Ele recebe 3. Aí ele tem um carro, ele tem que pagar IPVA, ele tem que pagar IPTU, ele tem que pagar imposto de renda. Já caiu só aí quanto que já tirou dele. Aí ele vai consumir os bens. Tudo que ele... Energia elétrica, 50% de energia, de imposto. Energia elétrica, 50% de imposto. Telefone, 25%. Água, 25%. Escola para o filho, 25%. O anarcocapitalismo aponta que você trabalha 5 meses para pagar imposto. Então, de 5 a 7 meses. Depende da localização, depende, né? Depende, por exemplo, você pegar se você pegar alguém que mora dentro de um condomínio, ele tem que pagar segurança privada. Ele paga segurança privada. Aí, ele quer colocar o filho dele numa escola porque ele acha que a escola pública não oferece um estudo de qualidade para o filho. Ele não vai formar o filho dele filosoficamente, legal. Então, ele vai pagar. Ele já paga imposto para sustentar uma escola pública, mas ele não consegue usar aquilo lá porque não oferece serviço. Então, ele vai lá, tem que pagar uma particular. E vai pagar imposto. Aí, ele precisa de saúde para a família dele. Mas não dá para ele confiar no SUS. Ele não consegue. Quem que confia no SUS? Não tem como. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele tem que pagar um plano de saúde. É muito caro. E quanto imposto que tem? Esse dia eu vi até um ditado assim, né? Que o maior golpe que existiu, né? E que existe aqui, no mundo, mas assim, vamos trazer isso para o Brasil. Você paga imposto, né? Você tem descontado imposto do seu salário. Aí você vai comprar qualquer produto, paga imposto. De qualquer coisa que você consome, tem imposto. É um ciclo de pagamento de imposto, assim, que no final das contas, quase tudo no Brasil virou imposto. Para quê? Para sustentar um Estado. O Estado, o que ele faz? Ele cria um monte de regras. Regulamentação. É bonito a pessoa falar, não, tem que regulamentar isso daí. Então, vamos dar o exemplo do Uber. O Uber é um aplicativo, foi criado em outro país, chegou no Brasil. Não, um aplicativo. Você entra lá, pega o seu celular, baixa o aplicativo. Você não tem custo nenhum. Baixa o aplicativo, você é passageiro, o outro é motorista. Uniu o útil ao agradável. Eu preciso me locomover, táxi é caro, o Uber é mais barato, o transporte público é demorado, é complicado, o Uber é interessante. O Uber, a pessoa que é motorista, entra lá, eu quero isso aqui para mim. Eu quero ser motorista, não é o ideal de rendimento, mas vai me atender. E o passageiro, a mesma coisa. Vai me atender, beleza. Já temos um acordo entre motorista, entre passageiro e a empresa que administra o governo. Não, nós temos que regulamentar para garantir que seja... Agora. Aí você fala, mas espera aí. Aí o que o governo vai fazer agora? Não, o motorista tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Aí o motorista que queria, não, mas eu só quero 2 horas por dia. Mas daí não pode, tem que ser 8 horas por dia, então não vou mais. Não, mas tem que pagar 27% de imposto do INSS. Mas o motorista de Uber, ele já é MEI, já paga INSS. No final das contas, quem que vai ganhar? A empresa. Não, mas é a empresa que vai pagar. Sabe aquele ditado assim? Vai aumentar imposto da Shopee, não sei o quê. Tudo é imposto. Quem que vai pagar? É a empresa. Empresa, meu filho. A empresa repassa. Todo o seu produto, tudo que você produz, se é de cobrado um imposto, você tem que repassar. Como que é a empresa? Não é a empresa, né? Sempre. Então, assim, prejudica sempre quem? Sempre os mais baixos, né? Quem realmente já paga imposto de tudo e vai pagar mais um pouco. O serviço vai ficar mais caro, né? Vai ter uma oferta menor, uma demanda menor, vai deixar de atender. Embora seja uma ideologia, né? A gente falou que filosoficamente isso pode acontecer a longo prazo, mas tem alguma atitude que você tome hoje que você fale, olha, eu já sigo algumas questões que são colocadas para mim, eu já sou adepto, eu já tenho aí um traço anarcocapitalista. Tem isso já?
O duro é que tem algumas coisas que eu acho que eu não posso falar. Ah, ok. Porque se falar, alguém pode encarar Interpretar que de outra forma. crime, né? É crime, por exemplo. Tipo o que, assim? Crime? Tipo assim, não pagar imposto de renda. Não declarar. Ah, tá. Se eu fosse funcionário público, não tinha como fugir. Se eu fosse assalariado, com carteira assinada, não teria como eu fugir. Mas como eu não pago, por exemplo, não sou assalariado, não tenho carteira assinada, não sou funcionário público. Você faz isento? Entendeu? Então é um meio que eu uso para pagar o menos o possível de imposto. Tudo que eu posso evitar de pagar imposto, eu posso ir comprar direto lá na fonte, eu vou lá direto na fonte, sem precisar pagar imposto. Entendeu? É um dos meios. Tem outros meios que, se eu falar, pode ser considerado, algumas pessoas falar ilegal. Mas assim, o que eu acho que é ilegal é sustentar um Estado que não oferece nada. Não tem nada que o Estado possa oferecer para você que antes ele não tenha te tomado. Essa é uma ideologia. Isso faz parte da ideologia. Mas eu falo assim, a sociedade brasileira, vamos falar do Brasil, então, como eu ia falar, caminha para o anarcocapitalismo. As pessoas assim, as pessoas burlam, tudo que é regulamentado, as pessoas usam, todo mundo usa o meio para burlar. Todo mundo diz, desse jeito aqui. Vamos supor, quantos por cento da população brasileira paga imposto de renda? Vai lá e compra recibo de dentista, de psicólogo, para pagar menos. É um meio de burlar. Porque se você só burla uma coisa, mas por que você burla? Isso aí é crime, isso aí está prejudicando. Não, as pessoas têm hoje a ciência, não estou prejudicando nada. O Estado que me prejudica. Eu estou dando muito dinheiro do meu esforço, do meu trabalho, para o Estado me oferecer o quê? Segurança. O Estado me oferece segurança? Não. Ele me oferece. Por que eles não criam uma lei assim? Porque, por exemplo, você, Código de Defesa do Consumidor, você presta um serviço, você não prestou aquele serviço direito. O que você faz? Você é processado. Agora, o governo ele te deu segurança, mas eu fui assaltado. Então, o governo não prestou um serviço certo, porque não era para eu ser assaltado. Era para evitar os crimes, e não evita os crimes. Não evita. Entendeu? Então, assim, peraí, eu pago muito de imposto. Bom, às vezes algumas pessoas falam assim, mas o indivíduo sozinho não paga muito imposto, é que todo mundo paga. Tá tudo bem. Se eu for comprar um carro sem pagar imposto, quanto que custaria? Por exemplo, um Cruze nos Estados Unidos, você paga $12 mil. $12 mil, que é equivalente a R$12 mil. A gente não pode fazer a conversão. Porque vezes lá, 5, né? a gente não faz a conversão. Imagina se você chegasse aqui numa concessionária e comprasse um carro, no Porsche de um Cruze por R$12 mil. Entendeu? Olha que diferença, o que o imposto faz com a gente. Eu sei. Então, mas assim, a sociedade começa a caminhar para o libertarianismo lá atrás. Quando começou, por exemplo, você não morava no Iguaçu, mas em algum lugar que você morava, você ficou sabendo de alguém que ia trazer mercadoria do Paraguai para vender aqui. Isso daí já é um libertarianismo. Porque fala, é muito caro o imposto. As pessoas vão para os Estados Unidos. Não, às vezes, quando lança um iPhone, fica mais barato você ir lá nos Estados Unidos buscar ele e trazer do que você comprar aqui. Fica mais barato que você ir. R$15 mil quando lançou o iPhone 15. Mas será que daria certo a implantação dessa ideologia? Porque pensa, acha que as pessoas Ela se comportariam uns pelos outros? Porque sem o Estado, cada um ia fazer o que quisesse. Não. Não? Porque assim, a sociedade, a sociedade ela se organiza. A sociedade ela consegue se organizar. A sociedade, por exemplo, civil independente, ela vive organizando os maiores benfeitorias da cidade, do estado, do Brasil. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá, teve esse monte de temporais agora no final do ano. Caiu ponte. O governo ia demorar 10 anos para fazer uma ponte. Os empresários, os moradores se uniram, foram lá e fizeram a ponte em 15 dias. Entendeu? Na questão de segurança, o que ia acontecer? O anarcocapitalismo, ele tem duas coisas que é muito importante, que é o PNA, que quando o Milei ganhou na Argentina, lá ele falou no discurso dele, princípio da não agressão. Então, assim, tudo é válido, desde que você não esteja agredindo ninguém. Aqui no Brasil, por exemplo, assim, mas que tipo de agressão se refere? Agressão física. Só física? Só física. Tá. Não existe, palavra não machuca ninguém, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, isso aí é muito válido.
Aqui no Brasil, esse dia eu vi até o ministro do STF falando assim que existe 80 milhões de processos atrasados. Aí se você vai ver o que são esses processos, não, a maioria por questões de danos morais. Ah, mas por que danos morais? Ah, porque ele me chamou de gordo lá na rede social, processo. Ah, porque o cara falou que o meu time, o cara processa outro porque ele falou que o meu time é ruim. O cara fiquei ofendido, porque o cara foi lá e me ofendeu. O que ele usou? Ele usou a derrota do seu time para te ofender. Ah, eu fiquei ofendido, eu vou processar ele porque danos morais. No Brasil existe isso, né? Nos Estados Unidos não existe isso. Então, assim, o princípio da não agressão. Tudo que não agrediu. Então, e o respeito à propriedade privada é o segundo. Não existe uma sociedade livre, uma sociedade justa, sem o princípio do respeito à propriedade privada, entendeu? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior exemplo que existe de liberdade. De PNA e de propriedade privada. As duas coisas. O mais, não está no topo, né? Não está 100%, mas assim, Entendi. Por exemplo, no Brasil você já não tem princípio. Aqui no Brasil, por exemplo, se você não pagar IPTU, 20 anos sem pagar IPTU, o Estado vai lá e toma a sua casa. Então, isso não é um respeito à propriedade. Ah, mas você deixou de pagar. Então, mas, pô, a minha casa é sagrada. A pessoa tem uma casa é sagrada. Não é falta de pagamento de imposto que pode impor a pessoa a perder. Você vai para a rua. Você vai para a rua, mas por que você não pagou imposto? Então, assim, no Brasil não é. O Brasil está muito longe disso daí. Carro, você compra um carro, o carro é seu. Você acha correto não pagar imposto, é isso? Não é que não é. Veja bem, ó, a gente poderíamos ter um Estado bem menor. Se o Estado regulamentasse bem menos as coisas, não precisa ficar. Não, nós temos que regulamentar isso, tudo ele quer lá regulamentar. Para regulamentar aquilo ali, ele cobra imposto. Por quê? Porque ele vai pagar funcionário público para fiscalizar aquilo ali. Uma coisa que você não precisa. Então, não precisamos fiscalizar o Uber, não precisamos regulamentar o Uber. O anarcocapitalismo não teria cobrança de IPTU, por exemplo? Não. Você compra uma propriedade, ela é sua e fica ali. O que é o IPTU? Ah, mas o IPTU é uma taxa de limpeza pública. Tá, limpeza pública. Você imagina assim, vamos supor, uma cidade que nem Mogi Guaçu. Se todo bairro, olha para você ver como que seria diferente. Todos os bairros iam juntar uma empresa, os próprios moradores vão criar uma empresa. Quanto emprego que não ia surgir? Então, no seu bairro onde você mora, vai ter uma coleta de lixo. Né? Tem um lugar que foi estabelecido, todas as empresas vão estabelecer um lixão, um aterro sanitário. E aí, no seu bairro, essa empresa vai fazer a limpeza. Ou essa empresa cresceu muito, ela pode fazer a limpeza do seu bairro, do outro bairro. Você vai pagar uma taxa para eles. R$10, R$15, sei lá, R$20. Vai pagar uma taxa para ele. A segurança, mesma coisa. Pô, tem a Forte, uma baita de uma empresa que presta serviço, um monte de outras empresas no Iguaçu. Ela poderia fazer ronda na cidade, normal. No bairro exclusivo, olha, aqui no nosso bairro a gente tem uma ronda particular, uma empresa. Quantas empresas igual eles não ia existir? Existia um monte de empresas e cada bairro ia pagar o seu. Ah, mas as pessoas não iam pagar? Iam pagar. Porque é mais barato e ia ser mais eficiente. Isso poderia se fazer de um dia para o outro? Não. É uma coisa que está acontecendo, já está acontecendo. As pessoas já pagam. As empresas de segurança vêm crescendo enorme, gigante, o que cresce nos últimos 10, 15 anos. Empresas de limpeza pública, tudo a sociedade vem fazendo. Mas eu estou pensando aqui, Rodrigo, a ideologia existe, tem esse contexto todo, mas o mundo do jeito que está indo, com a sujeira tão aflorada, as coisas tão expostas, a ferida aberta, as coisas do jeito que estão vindo, acha que conseguiria implantar anarcocapitalismo? Então, mas é o anarcocapitalismo aí que vem o fator. Não é alguém que vai implementar. Então, mas aí teria que ter uma consciência. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sim, mas é uma consciência econômica que as pessoas teriam que ter. Então, isso, para despertar, você teria que lidar de uma forma que atingisse uma população. E como é que se atinge uma população de uma forma... Nós estamos num momento extremamente egoísta, individualista, ninguém quer saber de ajudar nada, o Estado está entrando com tudo, ele realmente tira o pouco que se tem.
porque a coisa está desandada, não precisamos entrar em detalhes aqui, falar de, né? Não precisa, mas nós sabemos que é assim, né? E as pessoas, elas não conseguem conviver bem entre si. E aí, como é que seria esse liberalismo? Eu fico imaginando se não seria utópico. Será que não? Então, a questão é a seguinte, ó, não é que a gente, que os anarcocapitalistas do mundo, estão lutando para implementar esse tipo de ideologia. Estou tentando imaginar. Esse tipo de ideologia, como eu te falei, ele está vindo de dentro para fora, dentro da própria sociedade. As pessoas, por exemplo, ao invés de procurarem o Estado para resolver o problema delas, elas aos poucos vão resolvendo o problema elas mesmas, vão se unindo. A sociedade, é que você falou, a questão de as pessoas estarem frias, dessa sujeira toda que existe, são pontuais isso é pontual. Isso não é uma coisa assim, como que eu vou te explicar melhor, quer ver? Por exemplo, lá na Argentina, vou dar exemplo da Argentina. A Argentina é um país socialista há vários anos, aí governado pelos peronistas lá. Agora eles viram, eles tentaram vários programas. Eles não conseguiram acabar com a inflação ainda, uma coisa que o Brasil já conseguiu acabar faz 20 e poucos anos. Eles não conseguiram acabar com a inflação. A inflação gera pobreza. E o Estado ficou lá o tempo todo tentando. O que o Estado faz? Ele cresce. O Estado ele cresce, ele produz dinheiro para pagar o custo dele, e isso cria dívida na sociedade. Eles agora optaram por um tipo de... O presidente Milei lá, ele é declarado anarcocapitalista. Eu falo, vamos diminuir o Estado. A Argentina, em 2 meses, e com ele 3 meses... dessa forma? 3 meses de governo dele, agora em março teve superávit. Os peronistas lá, os comunistas, eles falam assim, não, é o Estado que tem que acabar com a pobreza. É o Estado que tem que resolver o problema da sociedade, entendeu? E agora tem um cara lá que vai mostrar para eles que não. Fala assim, olha, a gente tirando o Estado, tirando o peso do Estado, do consumo, da produção de riqueza, deixando a sociedade criar riqueza, fazer mais negócio livremente entre elas, deixando o Estado vai enxugando, vai diminuindo o tamanho dele, diminui o custo dele. Quanto mais ele diminui o custo dele, mais a riqueza vai para dentro da sociedade. As pessoas fazendo negócio entre elas, fazendo negócios assim, trocando valores, trocando dinheiro por produto, por mercadorias, faz com que a sociedade fique mais rica. E quanto mais rica ela fica, mais ela consegue trazer solução. Mais empresas de saúde, mais empresas de educação, tira pessoas da pobreza. Saúde. Qual que é o maior problema da sociedade? É a pobreza. A pobreza, acho que é o mal, é o grande mal, entendeu? Agora, na questão de moral, aí é complicado, né? Porque assim, ó, nós temos uma estrutura política, infelizmente, que é de esquerda, que prega o quê? O Estado como resolver, como o grande solucionador de problemas. E você vê, eles entraram num cerne, afastar as pessoas da religião, por exemplo. Por mais que a pessoa tenha crítica contra a religião, a religião, ela aplica nas pessoas os conceitos de moralidade. Então, se você afastou, você criou um mecanismo governamental que prega o ateísmo, que não, o Estado é laico. O Estado é laico, mas a sociedade não é. Não. Exato. Entendeu? Então, assim, não. Exatamente. Existe aonde se afastou da religião, não importa. Quanto mais católicos, evangélicos, quanto mais pessoas dentro da igreja que você tem, dentro de alguma religião, tem menos problema. Porque as pessoas ali, elas seguem um conceito. Estão buscando, né? Exatamente. E enquanto você criou um mecanismo não, tem que afastar. Hoje, quando eu assisto alguns programas de televisão, assim, eu vejo algumas partes, alguns políticos, alguns sociólogos, eles tiram um sarro da questão religiosa. Isso aí é utopia. Né? Entrou com temas como aborto. Se discute isso com uma naturalidade muito, assim,
né? Rodrigo, olha só, eu ficaria com você umas 3 horas, porque tem assunto até, né? Tem. E isso precisa ser debatido. As pessoas precisam saber que nós estamos buscando uma solução para ter uma vida melhor, né? Sim. Eu separei 3 frasezinhas, então eu vou jogar e você responde com 2, 3 palavras, tá? Se der. Se der, se você precisar um pouquinho mais, não Fala tem mais do que- problema, não, tá tudo certo. E aí, mas é coisa simples. Sim. Eu percebi que você é um apaixonado por Mogi Guaçu, certo? Sim. Então eu joguei 3 coisinhas bobas Inclusive, eu aqui. tenho uma tatuagem da ponte Você aqui tem? nas minhas costas, no meu Olha, que pescoço legal. aqui. Eu coloquei 3 coisas aqui. Eu te falo, você responde, a gente faz bate-bola. Mogi Guaçu acontece. É a minha vida hoje. Olha, gosto. Então vamos lá. O que acontece em Mogi Guaçu? Eu acho que a vida acontece legal aqui em Mogi Guaçu. Como é viver em Mogi Guaçu? Para quem é apaixonado pela vida, viver em Mogi Guaçu é um privilégio. Olha, que bacana. Eu quero muito te agradecer por esse tempo aqui com a gente, que aceitou o meu convite prontamente para vir. Um prazer para mim ter você aqui, viu? Ótimo. Muito obrigada. Eu quero deixar um beijo para todos. Quero pedir para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar. E até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo.